Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, inicialmente eu queria agradecer pelas orações, pelo carinho, pelas mensagens, pelas ligações que eu recebi de muitos irmãos. Como o seminarista Diego, o bacharel Diego disse na semana passada, eu tive que ir para Minas às pressas, porque meu pai foi para o hospital. Ele, a princípio, não se tinha um diagnóstico muito exato, achavam que ele tinha sofrido um AVC, mas pela graça de Deus foi só um susto, ele está bem em casa. Então, muito obrigado, irmãos, pelo carinho, pelo apoio e principalmente pelas orações. Quero agradecer ao bacharel Diego por ter, de última hora, assumido o púlpito aqui no meu lugar, e também ao pastor Arthur, que está de férias, e ao conselho por ter me liberado também. Muito obrigado. Meus irmãos, como vocês bem sabem, esse ano nós estamos expondo as Sagradas Escrituras, tendo como uma espécie de guia a Confissão Belga. Vocês se lembram disso, né? Nós estamos usando a Confissão Belga como uma espécie de guia da nossa série de sermões. O historiador Philippe Schaff, ele considerou a Confissão Belga como o sistema calvinista melhor orientado, melhor feito. Não melhor do que a Confissão de Fé de Westminster. Porém, nós escolhemos a Confissão Belga porque, para o que nós precisamos, por ela ser mais concisa do que a Confissão de Fé de Westminster, nós optamos por utilizar a Confissão Belga, que vai nos atender muito bem. Lá no primeiro artigo, no artigo 1º, nós falamos que existe um só Deus, e que esse Deus é eterno, incompreensível, invisível, imutável, infinito, todo-poderoso, totalmente sábio, justo e bom, fonte de todo o bem que existe. No artigo 2º, nós vimos que há dois meios de conhecermos a Deus. O primeiro meio que nós conhecemos a Deus é por meio da própria criação. Vocês se lembram disso? Quando nós vemos a beleza da criação de Deus, quando nós vemos os animais, nós mesmos, essas montanhas tão lindas, as paisagens do Rio de Janeiro, né? Eu voltando de Minas, olhando ali aquele dedo de Deus, ali olhando aquela paisagem, não tem como não pensar no Criador. E a segunda maneira que nós conhecemos a Deus é principalmente pela revelação das Sagradas Escrituras, a revelação especial. E aí nós conhecemos realmente Deus de maneira clara e plena por meio das Sagradas Escrituras. A partir daí, do artigo 3 até o artigo 7, nós passamos a falar justamente sobre as Sagradas Escrituras, entendendo que a Bíblia, da forma como ela é hoje, não só contém, como é a própria palavra de Deus. E ela é perfeita, completa e infalível. E no artigo 8º, que foi uma pregação que o Arthur nos trouxe, nós fomos introduzidos ao conceito de trindade, entendendo que não há apenas uma pessoa. Há três pessoas em um Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai elege os santos, o Filho executa a obra da salvação e o Espírito Santo mantém os eleitos no caminho da santidade e jamais permite que eles percam a salvação. E agora, nós chegamos hoje no artigo 9º, no artigo 9, que o título é O Testemunho da Escritura sobre a Trindade. Então, nós vamos usar dois conceitos que já foram trabalhados até aqui. O primeiro conceito é de que a Bíblia é infalível e de que ela é a própria palavra de Deus. E o segundo conceito de que Deus é composto da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o que a Confissão Belga quer nos dizer aqui no artigo 9º? Ela quer usar a palavra de Deus como base para dizer que o conceito de trindade, apesar de quando a gente procura na Bíblia trindade, a gente não acha. Não tem essa palavra trindade. Mas apesar de não acharmos esse termo trindade, não há como dizer que ela não é baseada na palavra de Deus. A gente vai encontrar várias vezes a trindade na palavra de Deus como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existem muitos textos bíblicos onde a trindade vai se tornar evidente. Nós vamos mencionar vários deles daqui a pouquinho. Mas para a nossa reflexão hoje, eu quero usar especificamente a Epístola de Judas.
onde eu acredito que a compreensão do que é Trindade é de suma importância para a resolução do problema que ele vai apresentar para a gente na epístola dele. Então, quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na epístola de Judas. Então, hoje nós vamos sair daqui podendo dizer que nós lemos um livro da Bíblia inteiro. Amém? Judas fica um pouquinho antes de Apocalipse. Na verdade, é o livro anterior ao Apocalipse. A palavra de Deus diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça de nosso Senhor Deus em libertinagem, e negam a Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma maneira, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento. Árvores de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas brávias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram sobre ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo.
Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Àquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, mais uma vez nós abrimos a Tua palavra e nós ansiamos com o nosso coração fervilhando que o Senhor fale conosco nessa noite. Senhor, nós cremos no milagre da pregação. Nós cremos que o Senhor falará por meio da Tua palavra. Nessa noite, Senhor, que nós possamos mais uma vez sairmos aqui nutridos, que mais uma vez nós possamos dizer que somos Teus filhos e que nós queremos ser cada vez mais parecidos contigo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, vamos voltar lá no iniciozinho da carta. Judas aqui, ele se apresenta como escravo, como alguém que é submisso. Ele é escravo do nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago, a quem ele se refere aqui como irmão, é o mesmo Tiago que escreveu a epístola que está na Bíblia. Tiago e Judas são irmãos, e também são irmãos de Jesus Cristo. Eles são filhos de Maria. Tanto Tiago quanto Judas vieram a se converter somente depois da ressurreição de Cristo. Então eles caminharam bastante tempo, a vida deles toda ao lado de Jesus, mas só foram se converter quando do advento da ressurreição de Cristo. A carta, ela vai se destinar, ainda no primeiro versículo a gente pode ver isso, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. E aqui, essa afirmação, logo no primeiro versículo, ela vai introduzir uma característica que a gente vai ver em toda a carta. Um grupo de 3 palavras ou 3 conceitos, 3 doutrinas que vão vir sempre juntos. Que a partir de agora a gente vai chamar de tríade. Judas sempre faz isso. Ele traz 3 palavrinhas, 3 conceitos juntos. Talvez não à toa. Ele vai falar da Trindade durante toda essa carta. Então ele vai trazer sempre essa tríade, 3 pontos que ele vai trazer sempre juntos. É importante a gente lembrar disso, porque essa vai ser só a primeira tríade. Aqui nessa tríade, somos chamados e amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. O ponto principal dela aqui é o destaque para a salvação que vem inteiramente de Deus. A salvação é dita aqui por Judas que ela é resultado da soberania de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus e jamais pode ser perdida. Por quê? Porque nós estamos guardados por Jesus Cristo. E no versículo 2, nós temos a segunda tríade. Na saudação dessa carta, Judas vai desejar a misericórdia, paz e amor àqueles que estão lendo a carta. Reparem que essa saudação já é uma espécie de spoiler e pode ser lida como uma fórmula da Trindade. Deus, o Pai, traz misericórdia, o Filho concede a paz e o Espírito dá o amor. A partir do versículo 3, Judas vai começar a contar o motivo dele estar escrevendo essa carta. Que motivo é esse? Por que Judas está escrevendo essa carta? Ele está dizendo que está ansiosíssimo por falar da salvação em Cristo, mas que ele viu que tem uma coisa muito importante que ele precisa falar com a igreja. Ele viu que é necessário escrever para incentivar os seus leitores a continuar insistindo na batalha pela fé confiada aos santos. Isso porque alguns homens, naquela época, estavam se infiltrando no seio da igreja. Esses homens, ressaltou Judas, já estavam condenados. Eles eram ímpios, transformaram a graça de Deus em libertinagem e negaram a Jesus. Terceira tríade.
E aqui nós temos logo em seguida a nossa quarta tríade. Judas vai usar 3 lembretes do castigo de Deus para quem é desobediente. O primeiro exemplo que ele vai citar é que o Senhor libertou o povo no Egito. Mas logo em seguida, ele destruiu aqueles que não creram. O segundo exemplo que ele vai citar é que os anjos que se colocaram em desobediência contra Deus, hoje estão aprisionados nas trevas, aguardando o juízo final. E o terceiro exemplo que ele vai citar é que Judas, no episódio, falando sobre o episódio de Sodoma e Gomorra, vai dizer que eles foram entregues à libertinagem, à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. E que aquele povo, hoje, está sob castigo do fogo eterno. E vai servir como exemplo para todos nós. Esses ímpios que Judas está citando aqui, esses homens que tinham se infiltrado na igreja, ele está chamando aqui de sonhadores. A gente pode ver isso lá no versículo 8. Muito provavelmente ele está chamando esses homens de sonhadores porque eles infiltravam algumas ideias no seio da igreja, dizendo que essas ideias apareceram por meio de visão, que o Senhor apareceu em sonho e disse algumas coisas para eles que eles deveriam passar para a igreja. Aí vem a tríade 5. Judas ressalta que esses homens contaminavam o seu próprio corpo, rejeitavam as autoridades e difamaram seres celestiais. Logo em seguida já vem a tríade 6. Judas avisa que esses homens sofreriam graves consequências, porque eles seguiam a 3 maus precedentes vividos pelos homens lá no tecido bíblico. Caim, Balaão e Corá. Caim, que não mostrou respeito algum pelo irmão dele, que havia sido feito também à imagem e semelhança de Deus. Balaão, ele desviou e afastou Israel, o povo de Deus, por conta de ganho pessoal. E Corá, em algumas versões Coré, rejeitou a autoridade de Deus por meio de Moisés. E logo em seguida, ele diz aquilo que é mais chocante para a gente. Esses infiéis, aos quais Judas está se referindo, não deveriam nem estar no meio de Deus, do povo de Deus, participando das suas festas, comendo do pão e bebendo do vinho. Eles são pastores que cuidam de si mesmos, são como nuvens sem água e árvores sem frutos. São impiedosos, proferem palavras insolentes contra Deus, vivem reclamando, não estão satisfeitos com nada, seguem seus desejos impuros, são metidos, arrogantes e puxam o saco dos outros por interesse. Versículo 16. E essas palavras me deixam, de certa maneira, confuso. Será que Judas está falando do que está acontecendo lá no século I? Ou será que ele está falando de acontecimento de hoje, do século XXI? Será que o que ele está falando aí na carta dele é o que está acontecendo lá no dia primeiro, no século I, ou está acontecendo hoje? Aparentemente, quando eu leio essa carta, eu tenho uma mera noção de que talvez tenha acontecido essas coisas aqui também com a gente. Judas disse que esses ímpios transformam a graça em libertinagem. Mas quantos hoje aproveitam da graça de Deus com a bandeira de Jesus já me salvou e vivem como verdadeiros devassos? Vivem enfurnados no mundo da pornografia, que adulteram no corpo e na mente, que saem para as baladas, exatamente como adoradores de Baal, ficam com meia dúzia de pessoas e depois vão para casa como se nada estivesse acontecendo. Judas disse que esses ímpios negam a Jesus. Mas 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz que aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, negou a sua fé. Quantos de nós passam semanas, às vezes meses, sem falar com os pais, sem visitar a própria família? Quantos de nós já é bem crescidinho para poder ajudar os pais em casa, em alguma tarefa doméstica, ou até mesmo para trabalhar, para ajudar no sustento dentro de casa, mas fica prostrados dentro de casa, sem fazer nada, sendo um peso para os pais, sem ajuda alguma?
Judas disse que esses ímpios tinham visões. Mas quantas seitas não existem hoje e começaram justamente assim? Um anjo desceu do céu, apareceu e disse para aquelas pessoas que tinham algo que ainda não tinha sido revelado para ninguém ainda. E que, portanto, a partir daquele momento, cria-se uma nova religião e aqueles que receberam essa nova revelação são os que serão salvos. Todo o resto está indo para o inferno e aquele que recebeu a visão vai ser salvo. Tem religiões assim hoje em dia ou não tem? Judas disse que os ímpios rejeitam autoridades. Mas quantos de nós são insubmissos, insubmisso aos pais? Quantos de nós, ao invés de seguir a ordenança bíblica de orar pelas autoridades, ficam praguejando? Judas disse que esses ímpios difamam seres celestiais e proferem palavras insolentes contra Deus. Isso não acontece hoje? Se a gente abrir hoje o Facebook e procurar um pouquinho, não muito, será que a gente não encontra comentários absurdos na internet a respeito da nossa fé e do nosso Deus? Judas disse que esses ímpios são pastores que cuidam de si mesmos. Quantos pastores hoje em dia, meus irmãos, estão no ministério só pelo dinheiro? Só para enganar as pessoas? Não tem o mínimo de compromisso com Deus, com a obra dele. Não cuidam das pessoas e não dão frutos para o reino. Judas disse que esses ímpios possuem um coração que não se importa com as pessoas. Mas quantos de nós se compadece mais de um cachorro ou de um gato abandonado na rua do que de um miserável, um irmão miserável, um ser humano que precisa de ajuda? Judas disse que esses ímpios vivem reclamando e não estão satisfeitos com nada. E quantos de nós só vivem reclamando? Quantos de nós vivem reclamando, dizendo que nada está bom e quer sempre mais, mais e mais? Até mesmo dentro da igreja. Quantas vezes você que serve na igreja já foi criticado pelo seu trabalho em algum ministério? E essa crítica vinha de pessoas que cruzaram seus braços, sentaram em cima dos seus dons e só apontaram o dedo para a sua cara, enquanto você estava tentando fazer aquilo que você acreditava que era certo. Judas disse que esses ímpios seguem seus próprios desejos, seu próprio coração. E quantas vezes nós colocamos os nossos próprios desejos na frente daquilo que Deus deseja para nós? Às vezes nós nem chegamos para orar, mas quando oramos, nós pedimos que Deus faça aquilo que nós queremos e não aquilo que Deus quer para a nossa vida. Judas disse que esses ímpios puxam o saco dos outros por interesse e são metidos e arrogantes. Quantas vezes nós vemos pessoas, irmãos, que se encheram de orgulho e se sentiram superiores aos outros? Quantas vezes nós vemos pessoas que só se relacionam com os outros porque não, pelo aquilo que eles podem receber em troca? Então, meus irmãos, o problema que Judas está tratando nessa carta não é um problema do século I. O problema que Judas está tratando dessa carta é o que está acontecendo hoje na nossa igreja, na igreja de Cristo. Há muitos ímpios, meus irmãos, no seio da igreja. Há muitos irmãos que vivem como ímpios dentro da igreja. Judas nos lembra, a partir do versículo 17, que esses acontecimentos não devem surpreender a nenhum de nós, porque eles já eram preditos. Já sabíamos que os ímpios causariam divisões dentro da igreja, porque eles seguem os seus próprios desejos do coração, que é corrompido e que não tem o Espírito Santo. Então, como nós podemos nos livrar dessas práticas pecaminosas na nossa vida, meus irmãos? De que maneira nós podemos discernir o lobo que está em pele de cordeiro? Qual é o antídoto para esses problemas? A partir do verso 20, Judas nos mostra que a solução para tudo isso está justamente na Trindade. A solução para isso está no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E ele expõe isso da maneira que ele mais gosta, fazendo mais uma tríade. Acompanhem comigo, meus irmãos, a partir do verso 20. Ele diz assim:
Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. O que a palavra de Deus está nos apresentando, meus irmãos, é que, primeiro, nós devemos olhar para nós mesmos. Nós precisamos entender que não só queremos, mas precisamos de edificação. E depois, nós devemos olhar para o outro, entender a limitação do outro e pregar o evangelho para aquele que precisa ouvir do evangelho. Mas uma coisa é muito importante. Lembram dos movimentos. Primeiro eu olho para mim, depois eu olho para o meu irmão. Mas o que a palavra ressalta é que nós não conseguimos fazer isso. Não conseguimos nos edificar. E não conseguimos olhar para o nosso irmão sem a intervenção da Trindade. É a Trindade que é a chave que muda todas essas coisas. Essa tríade relacional que é apresentada por Judas nos mostra que a forma como eu me relaciono comigo mesmo e com o outro é impactada de acordo com como está o meu relacionamento com Deus. A resposta bíblica, então, para essa pergunta de qual é o antídoto cristão contra o comportamento ímpio no seio da igreja é nos edificarmos por meio da oração ao Espírito Santo, mantendo-nos no amor de Deus, o Pai, enquanto esperamos que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo nos leve para a vida eterna. Ou seja, o antídoto é nos relacionarmos com a Trindade. E para evitar a heresia de dizerem que então há três deuses, Pai, Filho e Espírito Santo, Judas vai se apressar para dizer lá no versículo 25 que há apenas um único Deus. Então ele deixa claro, Judas deixa claro que as Escrituras dão testemunho sobre a Trindade, que é justamente o assunto que estamos tratando hoje no artigo da Confissão Belga. E esse testemunho a gente não vai encontrar só aqui em Judas não, meus irmãos. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus usa o plural. Ele vai dizer assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em Gênesis capítulo 3, versículo 22, no episódio da queda, Deus também vai usar o plural, dizendo assim: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, ouviu-se a voz do Pai que dizia: este é meu filho amado. Mateus 3,17. Enquanto isso, o filho era visto na água e o Espírito Santo descia sobre ele em forma de pomba. Cristo instituiu para o batismo de todos os fiéis essa forma: batizai todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28,19. E há centenas de outras referências à Trindade. O próprio nome de Deus, Elohim, que é citado mais de 2.500 vezes na Bíblia, está no plural. Se fosse singular, seria Eloá. O nome de Deus é plural. Então, quando nós associamos todas essas referências sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, com o fato de que a própria Bíblia diz que existe apenas um único Deus, torna-se impossível dizer que a doutrina da Trindade não é bíblica. Então, em termos práticos, Judas usa Trindade para nos chamar à perseverança. Muitas vezes nós vamos caminhar, meus irmãos, com pessoas que dizem professar a mesma fé que nós professamos. Mas essas pessoas vão trazer escândalo, divisões, desentendimentos. Nós veremos, meus irmãos, pastores, líderes religiosos caindo. Pessoas que vão nos surpreender porque acreditavam ser maduras na fé.
E muitas vezes esses acontecimentos vão tentar roubar a nossa esperança, vão tentar abalar a nossa fé. Mas nós também devemos cuidar para que não caiamos. A doutrina da Trindade, então, vai nos ensinar a fortalecer a nossa fé e a mantermos perseverantes em meio às provações. E como nós fazemos isso? É a oitava e última tríade que Judas traz. Nós devemos orar no Espírito Santo. E orar no Espírito Santo, meus irmãos, não é falar em línguas estranhas. Significa orar sob a orientação, a autoridade, o poder de Deus em nossas vidas. Nós devemos manter-nos no amor de Deus, o Pai. E a forma como nós fazemos isso, meus irmãos, é descrita lá em João, capítulo 15, versículo 9 e 10. Nos mantermos no amor de Deus é seguir os mandamentos de Deus. Nós somente nos mantemos no amor de Deus quando nós conseguimos seguir os ensinamentos do próprio Deus, seguir os mandamentos do próprio Deus. Então, a partir do momento que nós desprezamos os mandamentos de Deus, nós desprezamos o seu amor e nós perdemos a percepção de que nós somos amados por Ele. E por último, nós devemos esperar que a misericórdia de Jesus nos levará para a vida eterna. Então, a melhor forma de evitarmos o erro é termos uma sincera expectativa da volta de Jesus Cristo. Essa misericórdia de Jesus já tem sido experimentada por nós. Mas no fim dos tempos, ela será completamente compreendida quando a obra da salvação for concluída. Então, meus irmãos, quando eu trouxe aquela lista de coisas que os infiéis fazem, que muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e vimos que nós fazemos algumas daquelas coisas, a gente não deve focar apenas em não fazer. Porque o poder de não fazer aquelas coisas nós não temos. O foco sempre deve ser o relacionamento com a Trindade, com o nosso Deus. E isso parece ser muito bobo. Parece que a gente fica achando que isso é o beabá, mas de fato é o beabá. A gente não tem que reinventar mais nada. Eu não posso trazer para vocês aqui 5 passos de como nunca mais pecar. Isso não existe. A forma como nós evitamos a aparência do mal é, ao mesmo tempo que o mal se aproxima de nós, a gente dá passos atrás e nos voltamos para o próprio Deus. É quando eu chego no meu quarto, fecho a minha porta e falo com Deus. É quando eu falo com a Trindade. É quando eu mostro para Ele tudo aquilo que está ruim aqui dentro. Quando eu sou sincero com Deus. Deus já sabe exatamente aquilo que nós pecamos, todos os nossos pecados, mas Ele quer que nós falemos com Ele. É assim que nós construímos um relacionamento com Deus. É assim que a nossa vida é restabelecida na presença dEle. Então, a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite, meus irmãos, é: não desanime, não perca as esperanças. O Pai te elegeu, o Filho te salvou e o Espírito Santo te manterá firme até a eternidade, onde não haverá choro nem dor, porque o Senhor disse: está consumado, e a força está nele, não em nós. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Espírito Santo de Deus, nesse momento nós oramos, pedindo que o Senhor nos convença de todo o pecado. Muitas vezes nós não fugimos da aparência do mal como nós deveríamos fazer. Muitas vezes nós chegamos muito perto do perigo e às vezes é tarde demais para dizermos não. O pecado sempre traz uma queda. E por mais que nós não percamos a nossa salvação, quando nós pecamos,
há sempre uma cicatriz. E por que colecionarmos cicatrizes, Senhor? Por que nós sempre insistimos, sempre em errar? Porque, Senhor, quando nós abrimos as redes sociais, quando nós estamos na internet, nós procuramos coisas que não nos convêm. Porque, Senhor, eu não respeito os meus pais. Porque eu não respeito a minha esposa, o meu esposo. Porque eu não ajudo os meus pais. Senhor, porque eu não dou valor àquilo que eles fizeram. Senhor, porque eu dou mais valor às coisas lá de fora do que às coisas que estão aqui. Porque eu não tenho um compromisso com a Tua palavra, Senhor. Senhor, eu creio que o Senhor Jesus já me salvou. Eu creio que nós já fomos salvos. Eu creio que na eternidade nós estaremos contigo. O Senhor, Deus Pai, elegeu a cada um de nós para estarmos contigo na eternidade. Mas que hoje nós possamos viver já como eleitos. Que nós não sejamos contados na roda dos escarnecedores. Que o Teu Espírito Santo nos convença daquilo que há de mal na nossa vida. Que hoje, quando nós saímos por aquela porta, nós possamos fazer uma análise de tudo que tem de errado na nossa vida e dizer: Senhor, a Ti eu te entrego tudo isso. Eu não quero repetir isso na minha vida, Senhor. Faça de mim um novo homem. Faça de mim uma nova mulher. Senhor, nós queremos também agradecer por essa obra magnífica que é a Tua salvação. Que beleza é a Trindade, Senhor, no processo de salvação. Obrigado, Deus Pai, por ter me escolhido a estar contigo. Obrigado, Jesus, porque a Tua obra naquela cruz me salvou. Aquela obra que é um favor imerecido. Eu era para nesse momento estar a passos largos do inferno, mas hoje eu tenho a certeza de que sou salvo. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque nos mantém sempre na presença do Senhor. E que por mais que nós nos desviemos por um instante, nós seremos trazidos de volta. Mas, Senhor, que não seja pela dor, que não precise ser pela dor, Senhor, mas se precisar, faça conforme a Tua palavra. Faça conforme a Tua palavra, Senhor. Nós cremos nisso. Nós cremos que a Tua palavra, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E o que nos importa hoje é estarmos contigo. Faça de nós Teus servos fiéis. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.